E aí pessoal, tudo bem? Pessoal do terceirão aí da ETL Coque. Galerinha, da última aula que nós tivemos presencial aí na sala de aula, eu tinha dado para vocês o conteúdo do módulo 6, só que faltou fazer exercício. Então nessa aula de hoje, eu vou fazer os 3 exercícios de classe do livro 2. Então pega aí ó, o livro 2, o módulo 6, do setor 531, página 330. É aquela materinha das setinhas das propriedades periódicas, lembram? E o primeiro exercício, pessoal, esse aqui, acompanha no seu livro, ó. Com base no esboço da tabela periódica a seguir, em que as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H representam elementos químicos, mas não correspondem a seus símbolos, assinale a única alternativa correta. Pessoal, então ele dá essa tabelinha aqui para a gente, tudo bem? E ele faz algumas perguntas sobre ele. Vamos lá lembrar então? Primeiro, B e E apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Se você pegar a posição do B e do E, você percebe que ele está no mesmo período, só que ele não está no mesmo grupo. Para que eles tenham o mesmo número de elétrons, eles têm que estar no mesmo grupo. E aqui B e E não está no mesmo grupo. Se você for pegar, vamos supor que aqui eu tivesse um elemento G, não, um elemento J. Como D e J estão no mesmo grupo, aí sim você poderia dizer que eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Como B e E não estão na mesma linha vertical, então você não pode falar que eles têm o mesmo número de elétrons. Por isso A está errada, tudo bem? Vamos ver o que ele fala na B. A, F, G, H apresenta apenas 2 camadas eletrônicas. Pessoal, dá uma olhada. A, F, G e H. Percebam que todos estão no mesmo período. Se eles estão no mesmo período, quer dizer que eles têm o mesmo número de camadas. E olha que coisa interessante. Lembra que eu expliquei na sala de aula que esse é o primeiro período? Quer dizer que esse aqui é o segundo período. Se esse aqui é o segundo período, significa que todos eles têm 2 camadas eletrônicas, a camada K e a camada L. Então a B é a correta. Ele fala que a F, G, H apresenta apenas 2 camadas. Tá certo, porque esses 4 elementos estão no segundo período. Se estão no segundo período, quer dizer que todos eles têm 2 camadas. Tudo bem a primeira? Certinho? Vamos para a segunda então? Deixa eu vir aqui embaixo. Aqui do lado está a segunda, ok? Subindo, beleza. Deixa eu apagar aqui. Aí, pessoal, você pausa o seu vídeo aí para você copiar, tudo bem? O bom do recurso EAD é isso, tá? Pessoal, preste atenção nesse segundo exercício aqui, ó. A tabela periódica dispõe dos elementos químicos de forma sistemática e ordenada por seus números atômicos. Esse ordenamento mostra tendências periódicas, tais como reatividades similares na mesma família. A respeito da classificação periódica do elemento, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, ele deixa bem claro, eu vou pôr todas as alternativas aqui, que ele quer a incorreta, tudo bem? Vamos lá então. Primeiro, os halogênios são elementos que têm 7 elétrons na camada de valência. Pessoal, o que o aluno tem que lembrar nesse momento? Que os halogênios, eles pertencem ao grupo 17 da tabela periódica. E todos que são do grupo 17, quer dizer que na camada de valência ele tem 7 elétrons. Então a A é verdadeira, ele quer incorreta, então a A está correta, não é ela que a gente vai assinalar. Próximo. Um gás nobre tem raio atômico menor que um calcogênio do mesmo período. Vamos lembrar? Eu vou montar aqui um esboço da tabela periódica, a gente já fez esse esboço aí em aulas anteriores. E vamos lembrar o que eu expliquei na sala de aula? O raio atômico ele aumenta para a esquerda e para baixo. Lembra disso? O raio atômico aumenta nesse sentido. Isso quer dizer que quanto mais esquerda, mais para baixo, maior é o raio. Se os gases nobres ficam aqui, ó, no grupo 18, e os calcogênios ficam aqui, grupo 16... eu posso falar o seguinte, o gás nobre tem raio atômico menor? Sim, porque o gás nobre está aqui, o calcogênio está aqui. Se ele aumenta para a esquerda, quer dizer que o calcogênio é maior do que o gás nobre.
Então, quando ele fala que o gás nobre é menor que o calcogênio, tá certo, porque o raio atômico aumenta para a esquerda. Então, a B está correta, ele quer incorreta, tudo bem? Vamos aqui, então, para a C. A C fala assim: um elemento cuja distribuição eletrônica termina no subnível D é um elemento de transição, correto? Lembra no módulo anterior que, de acordo com a distribuição de Pauling, quando acaba em D, quer dizer que ele é desse meio da tabela aqui, ó, ele é elemento de transição. Todos os elementos de transição terminam em configuração D. Está correta. D. Entre os elementos do mesmo período, quanto maior o número atômico, maior o caráter metálico. Pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar. Quando a gente olha uma tabela periódica, a gente percebe que os metais estão nesse sentido. Então, quanto mais para a esquerda, aumenta o caráter metálico. E o número atômico na tabela aumenta para a direita. Se o número atômico aumenta para a direita e o caráter metálico aumenta para a esquerda, quer dizer que essa D está errada, porque ele fala assim, ó, entre os elementos do mesmo período, quanto maior o número atômico, maior o caráter metálico. Não, quanto maior o número atômico, menor o caráter metálico, porque as linhas variam em sentidos contrários. Então, a errada é a alternativa D de dado. Tudo bem, pessoal? Então, recapitulando, como o número atômico na tabela aumenta para a direita e o caráter metálico aumenta para a esquerda, quer dizer que são grandezas inversas. Então, o certo seria: quanto maior o número atômico, menor o caráter metálico. Por isso, a errada é a D. Tudo bem, pessoal? Vamos então para a terceira e última. Deixa eu vir aqui na terceira, aqui no nosso esqueminha aqui, o exercício 3 está aqui, ó. Beleza? Pessoal, o exercício 3 diz o seguinte, ó, vamos lá para o 3 e último. O raio atômico é uma propriedade periódica cuja variação em função do número atômico é mostrado no gráfico. Pessoal, se você lembra como aumenta o raio atômico na tabela, você nem precisa considerar esse gráfico. Vamos lembrar como aumenta o raio atômico? Deixa eu apagar aqui nosso quadro, para a gente fazer esse próximo exercício. Isso. Pessoal, vamos fazer o esbocinho da tabela, né? Pega aí no seu caderno, na sua anotação que você teve das últimas aulas. O raio atômico aumenta para a esquerda e para baixo. O que isso significa? Que quanto mais para a esquerda, mais para baixo estiver localizado um elemento na tabela, maior o seu raio atômico, tudo bem? Vamos ver o que ele pergunta sobre o raio atômico, pessoal? Ó, ele pergunta o seguinte: nesse gráfico, os pontos máximos e mínimos representam quais grupos? Gente, pensa o seguinte: se o raio atômico aumenta para a esquerda, quer dizer que o grupo que tem maior raio é esse, o maior raio, ou seja, o valor máximo de raio. E esse grupo aqui, ó, é o que tem menor raio, é o que a gente fala de valor mínimo. Então entendam, se o raio aumenta nesse sentido, quer dizer que aqui é o grupo de menor raio e o grupo de maior raio. Então quer dizer que os valores máximo e mínimo é o grupo 1 e o grupo 18. Grupo 1 chamado metais alcalinos e aqui chamado gases nobres. Metais alcalinos e gases nobres, alternativa A. Tudo bem, pessoal? Então assim a gente finaliza os 3 exercícios que eu estava devendo para vocês do módulo 6, página 330. Tudo bem? Valeu, galera!